As últimas medidas e reestruturações que foram feitas, elas tiveram uma preocupação de recuperar as remunerações aqui do Poder Executivo Federal e fortalecer as estruturas remuneratórias. Então, como que foi feito isso? Então, foi feito um processo no último período de negociação de fortalecimento do vencimento básico. Então, muitas gratificações foram incorporadas ao vencimento básico nesse último processo. Muitas parcelas que eram percentuais sobre o vencimento básico deixaram de ter essa forma de pagamento e passaram a ter valores fixos. Como eu disse, se a gente tem muitas parcelas percentuais sobre o vencimento básico, isso dificulta uma política de longo prazo de valorização desse vencimento. Então, esse foi um processo importante para a gente poder começar no processo de efetivamente ter os vencimentos básicos fortes. Acho que a gente ainda está nesse processo. Acho que os valores de vencimento básicos que a gente tem ainda não são satisfatórios, né? Não é o caso das carreiras das universidades, mas vocês sabem que grande parte das nossas carreiras tem gratificação de desempenho, então ainda elas têm um componente alto em relação à remuneração, e a gente acredita que esse tipo de remuneração é importante, mas com certeza o vencimento básico tem que ser a parte principal das nossas remunerações. Então, a gente começou esse processo, ele ainda está em curso, ainda não está no ponto que a gente acha que deveria estar. Então, com certeza, as próximas negociações têm que se ocupar, tem que ter essa preocupação. E uma grande preocupação também com as reduções das diferenças remuneratórias entre a nossa carreira. Se a gente pegar o menor vencimento, os menores vencimentos e a diferença entre os maiores e menores vencimentos no início do governo Lula, em 2010, a gente vê que houve uma grande diminuição dessa distância, mas também ainda temos distorções importantes que a gente tem que corrigir. Então, esse ano, nos nossos cenários que a gente fez, tentando abranger ao máximo os servidores públicos, as nossas reestruturações de carreiras no anexo 5 da lei orçamentária, que é onde vocês sabem que constam as despesas com o crescimento da folha de pagamento. Quando a gente estava fazendo diversos cenários, um dos cenários feitos foi de conferir reajuste linear, né, para todo o funcionalismo. Mas esse cenário a gente não recomendou de plano, porque é uma despesa muito grande, tá? Reajuste linear para as nossas carreiras, e que não resolve os nossos problemas. A gente tem distorções ainda sérias que a gente tem que resolver. Tem um corpo de carreiras que abrange uma quantidade de servidores muito grandes que ainda não estão com uma remuneração satisfatória, em carreiras que são bem mais valorizadas que outras, né? Então, a gente sabe que as diferenças elas têm que existir, porque são muitas carreiras, tem naturezas distintas de atividades entre essas carreiras do Poder Executivo como um todo, mas a gente, especialmente nas carreiras que ainda precisam dessa valorização, há muita perda de força de trabalho, pelo que a gente sabe da troca, das conversas com os órgãos e também com as entidades sindicais, e é um problema que a gente tem que resolver, né? Então, as próximas reestruturações elas não vão ter uma lógica ainda de reajuste linear. Talvez a hora que a gente conseguir atingir os patamares remuneratórios mais adequados, mais competitivos, a gente consiga partir para essa lógica, mas por enquanto as nossas recomendações na Secretaria de Recursos Humanos para que a gente tenha uma política que venha a resolver as distorções que a gente tem, fortalecer os nossos quadros, principalmente nessas áreas onde há uma grande rotatividade de força de trabalho e que prejudica tanto a gestão de recursos humanos aí no dia a dia. E a gente teve, no campo da reestruturação de carreiras, a gente procurou fazer um processo de reorganização e modernização.
especialmente em relação aos planos de cargos. A gente tem muita dificuldade quando a gente fala em reorganizar os cargos, a forma de descrever atribuições, como você estruturar efetivamente as carreiras. Há limites técnicos de natureza jurídica que a gente enfrenta nesse debate, porque movimentos muito ousados em relação à mudança de atribuições, mudança de nomenclatura de cargos, podem levar a você caracterizar um outro cargo, uma outra carreira, e você transpor os servidores, então, do cargo anterior para esse novo cargo modernizado, pode caracterizar o que os juristas chamam de provimento derivado e que seria inconstitucional. Então, a gente tem alguns limites quando a gente fala em racionalização de cargos, por exemplo, que não são colocados, que a gente tenta a cada vez mais adotar uma interpretação mais abrangente para a gente poder fazer a efetiva reestruturação desses cargos, e a gente, aos poucos, a gente está avançando, mas não é um debate fácil. E é muito importante, porque a gente ainda tem alguns planos de cargos que foram de uma lógica de organização de cargos, que era muito em função de uma atividade específica do ambiente de trabalho. Então, você tem cargos muito fragmentados,